Marcos capítulo 5, versículo 25. Já está lá no telão, quem quiser acompanhar também. Amém? Todos acharam? Quem procurou, achou aí? Amém. A palavra do Senhor diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma quarta-feira, Senhor. Mais uma semana que vencemos, porque quarta-feira passada estivemos aqui, Senhor, no culto da cidade, receber de Ti algo poderoso e cremos que essa quarta-feira não vai ser diferente. Uma semana onde passamos por muitas coisas, mas chegamos até aqui, Senhor, porque a Tua mão sempre esteve estendida sobre nossa vida. Nos facilita essa noite para mudar o nosso coração, mudar aquilo que necessita, nos ajuda a abrir a nossa mente, a mudar muitas vezes o nosso caráter, a nossa posição, o nosso jeito de andar e de se comportar onde nós estamos, porque cremos que não somos mais nós, mas Tu, Senhor, que está em nós. Então precisamos mudar e se tornar uma verdadeira criatura. E que essa palavra venha, Senhor, como uma seta sobre o nosso coração, para trazer a nós a luz daquilo que precisa ser colocado, Senhor, como mudança, crendo que Tu é aquele que pode construir tudo aquilo que necessita para que a gente avance mediante o Teu propósito, o Teu chamado sobre a nossa vida. Que seja, Senhor, agora o Teu Espírito Santo falando a todos nós da igreja, que não seja mais o nosso desejo, nossos olhares contaminados, mas o nosso ouvido prestando atenção na Tua voz que vem através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós pedimos, nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou botar o óculos para me enxergar melhor vocês, que eu estava só enxergando dois aqui, ó. Já vejo, a igreja está cheia. Isso. Como é que? Vazia, cheia. Isso, por isso que eu fiz óculos. Glória a Deus. Gente, nós estamos em novembro. Mais uma vez nos deparamos aí daqui a pouco com todo mundo enfeitando a casa, bolinha de Natal para tudo quanto é lado, enfeitezinho do Papai Noel, rena para um lado, rena para o outro. E na verdade nós somos verdadeiro crente que rena, né? A gente rena que o Senhor não faz, rena que o Senhor não atende, rena que o milagre não chega. Mas eu pergunto para vocês, esse ano todo que passamos, estamos aí à porta de dezembro, logo o culto celebration e as festividades do final do ano que nos trazem tanta alegria, né? Momento que passa tão rápido, é aquela contagem dos 10 segundos para a virada do ano, mas que representa tanta coisa. A gente começa naqueles 10 segundos, parece que é uma retrospectiva que passa rápido na nossa cabeça, tudo aquilo que a gente viveu, enfrentou, tudo aquilo que a gente deixou de viver ou viveu intensamente em 10 segundos. E aí zero o calendário e a gente começa tudo de novo. E aí eu pergunto para você, nós estamos aqui mediante a uma situação de milagre, como da quarta-feira passada. O Senhor nos apresentando milagres que Ele fez. E quando você começa a pensar nesse ano que está se passando, e se passou tão rápido, né? O quanto nós deixamos de viver milagres com o Senhor. Enquanto nós deixamos de aproveitar situações, o quanto nós desperdiçamos de milagres que o Senhor poderia ter feito na nossa vida. E talvez você pense assim: pastor, mas milagre não se desperdiça, não se deixa de viver milagres. E isso, infelizmente, é uma verdade. Desperdiçamos milagres. Desperdiçamos muitas vezes porque o milagre, um dos maiores milagres que nós temos que ter é o transbordo em nós da gratidão de tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Passamos tantas coisas nesse ano. Talvez aquilo que passou e cada um de nós enfrentou, chega ao final do ano, na hora da gente fazer a contabilidade, parece que não foi tão bom assim. Mas porque não entendemos e não conseguimos ver aquilo que o Senhor faz no lado espiritual. Quantos livramentos o Senhor te deu até chegar aqui nessa quarta-feira?
Quantos acidentes que você foi liberto e livre por Senhor, porque Ele permitiu você sair atrasado de casa. E nós saímos reclamando porque nos perdemos no horário, porque o filho não se arrumou direito, porque a esposa atrasou, porque a roupa que tu ia botar não estava certa, tivesse que passar de novo, derramou o café na gravata, tantas coisas que nós murmuramos, mas era o Senhor nos atrasando para nos livrar de acidentes. Quantas portas que foram fechadas para você, que geraram em nós um desejo de descredibilizar a vontade do Senhor sobre nós, das mãos dele estendidas sobre nós, porque as coisas não aconteceram da nossa maneira, mas era o Senhor proporcionando cuidado para que a gente não avançasse para lugares onde a gente não viveria a vontade dele, nem um propósito. Quantos milagres não deixamos de agradecer e desperdiçamos de festejar para o Senhor, porque se chegamos até aqui é porque o milagre dele sempre aconteceu sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós pensamos e vivemos poderia ter nos levado para tantos lugares, mas se permanecemos na presença do Senhor é porque Ele ainda não desistiu de nós. Porque até hoje Ele não desistiu do sacrifício de cruz. Porque Ele fez aquilo consciente, podendo não fazer, o fez por obediência ao Pai. E o Pai colocou o Filho naquela situação por você, por mim. Milagres que já aconteceram na cruz, nos entregando salvação, nos entregando liberdade, tirando de nós o peso do pecado, que hoje não tem mais poder para nos afastar do Senhor. O que afasta cada um de nós do Senhor é a nossa própria vontade e decisão. Mas se você decidir pelo Senhor essa noite, tudo aquilo que até então te impedia, vai embora. Milagres que nós precisamos começar a agradecer. Vivemos um ano, meu irmão, com um aglomerado de emoções, desejos, insatisfação, sofrimentos, aflições, que muitas vezes tiram de nós o desejo de agradecer e geram em nós sangramentos. E aí nós começamos a nos reportar como essa história. Uma mulher que sangrava e passou a vida, uma década, acima de 10 anos, 12 anos, sangrando com fluxo que não parava. E quantos de nós, com esse aglomerado de situações, emoções, desejos, insatisfações eternas, porque já nascemos insatisfeitos, deixamos de viver a grandiosidade daquilo que o poder de Deus quer fazer sobre nós. Esse sangramento, esse sofrimento que nós vivemos, nos faz enfraquecer, nos faz perder a força, nos faz desanimar, nos faz se desmotivar, faz com que a gente se afaste do Senhor. Sangramentos que parecem tão pouco, mas são gotas de sangue que vão sendo desperdiçadas todo dia e vai tirando de nós a vida, a vontade de viver, o ânimo de viver, a fé em Jesus, e a gente vai perdendo totalmente aquilo que nos gerou vida, o sangue poderoso do Cordeiro. Sangramentos que acabam com a nossa vida. Mas hoje eu quero trazer você a relembrar um pouco da tua vida e tudo aquilo que você passou talvez nesse ano através da história dessa mulher. Uma das coisas que o texto traz para nós, eu quis grifar alguns tópicos importantes, é a dor que não para. Quantos de nós sente ainda no coração uma dor que não para? Sabe aquela sensação de algo latejando no corpo que não vai embora nunca? Aquela dor de dente que não para? Aquela cãibra que não para de incomodar? Sabe quem é que nunca foi acordado à noite com uma cãibra aqui? É o melhor de qualquer despertador, uma cãibra. Coisas que te incomodam, coisas que parece que está tudo funcionando tão bem. Quando a gente sente uma dor, às vezes uma dor no dedo do minguinho, mostra para você que às vezes pequenas coisas tiram o corpo inteiro do eixo. Uma dor que não para. O texto começa assim, ó. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Todos nós, em algum momento da vida, sangramos por dentro. A mulher, e esse milagre que ela viveu, foi algo que acontecia no físico, mas nós sangramos no espiritual. Quantos de nós ainda sangram? Quantos de nós ainda tem ferimentos que vão tirando de nós a força? É o sangue que vai indo embora, espiritualmente. Em vez de sermos canal de bênção, somos um canal de esgotamento daquilo que vem do Senhor. O sangue dele vai se esvaindo de nós por uma decisão própria. Nos alimentamos muitas vezes como bons vampiros do nosso próprio sangue.
E o Senhor quer entregar para nós vida, vida em abundância, para que o nosso alimento seja a presença dEle, o pão da vida, a água que nos alimenta e nos fortalece, aquele que nos traz de volta das cinzas. Mas nós estamos nos perdendo. Vivemos por feridas que o tempo não cura. Tem gente que espera. Não, daqui a pouco o tempo dirá, o tempo resolve. Não, coisas espirituais não é o tempo que cura. Tem sangramentos, meu irmão, que você pode fazer o que for. Não existe cura no natural, é no espiritual. É somente Jesus que pode curar aquele sangramento que tem tirado de você vida. Nós temos que procurar viver através daquilo que o Senhor tem nos dado como palavra de vida. Uma palavra que nos chama para o arrependimento, uma palavra que nos chama com uma posição de fé. Tudo é possível aquele que crê. Mas onde está a nossa fé? Como estamos nos comportando? Como tem gente que ainda sofre por palavras ditas ou ouvidas. O que mais gera em nós sangramento, meu irmão, não é a falta de perdoar alguém, mas é a falta de nos perdoar. Quantas vezes olhamos para trás e não nos perdoamos por coisa que nós fizemos e aquilo gera um sangramento em nós que nos alimenta ao ponto de a gente viver confortável numa situação de vitimismo. Mas o Senhor está querendo dizer que Ele pode te dar uma nova vida essa noite. Ele pode estancar esse sangramento ao ponto de você ver a cicatriz para lembrar de onde o Senhor te tirou, daquilo que Ele te curou, mas dali não sairá mais sangue, mas você receberá sangue do Cordeiro, entregando para você vida. Nos cobramos demais. E quando nós nos cobramos demais, nos colocamos numa posição que é inevitável. Nós olhamos para nós e vemos que nós não temos capacidade para fazer nada. Mas o Senhor está nos dizendo que não somos nós, mas Ele. Não foi eu, não foi você, não fomos nós que o escolheu, mas Ele nos escolheu primeiro. Na cruz Ele já entregou a vida dEle para você, para que você simplesmente creia nele como teu único e verdadeiro Salvador. E quando você crê é como se fosse um toque. Quando você toca, dEle sai poder e cura tudo aquilo que você necessita para o sangramento que tem tirado de você vida, e você começa a avançar como nunca antes, cheio de força, porque creu na palavra, no verbo, Cristo Jesus. Nós sofremos demais por coisas que não conseguimos fazer, porque nós não entendemos que tem coisas que nós não conseguimos fazer, mas o Senhor é aquele único que pode realizar. É só Ele que pode realizar a nosso favor, mas precisa de nós uma posição, fé. Aquela mulher sangrava por 12 anos. O sangramento dela, todas as que são mulheres aqui sabem, é um fluxo de sangue por 12 anos. Imagina naquela época, sem a saúde e a higiene que nós temos hoje. Tudo aquilo que o mercado oferece para a saúde e higiene da mulher. Ela era literalmente tratada com a distância. Ninguém queria chegar perto. Imagina o cheiro. Imagina a vontade que ela teve muitas vezes de tirar a vida, o desespero, e fez tudo o que podia para tentar buscar cura, e cada vez que ela buscava, empobrecia mais e nada se resolvia. Ela tinha tudo para perder a esperança, a alegria, a força, talvez até a fé. Mas foi a fé que ela não perdeu que a salvou. O tempo passou, o sangue escorria, mas a fé dela se permanecia viva. Sofrimentos, todos nós passaremos. Coisas que muitas vezes sangram o nosso coração, vai acontecer. Mas onde está a sua fé? Vamos ser feridos por muitas situações. Mas se nós não cremos num Deus que é capaz de parar e sanar todo o sangramento que nós temos, em vão é a nossa vida. Vamos ser feridos por muitas vezes nós vamos nos ferir. Mas o Senhor diz que quando nós olharmos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, aquele que curou aquela mulher é capaz de curar você. Mas espera de você a mesma fé que ela teve. Demorou 12 anos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não duvidou, não tentou fazer de outro jeito, não perdeu tempo, foi contra a vontade de todos e tocou naquele que passava, e dele saiu poder. Outro ponto importante desse texto,
que talvez o tópico poderia ser chamado dos sangramentos emocionais que nós temos. Está ali no verso 26. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos. Ela tentou resolver o problema de todos os jeitos. E o que temos tentado fazer para resolver os nossos sangramentos? Nós tentamos encontrar soluções para os nossos sangramentos com todo tipo de remédio. Tentamos ir atrás de soluções fáceis, rápidas, para resolver uma coisa que não encontraremos aqui nessa terra. Nós buscamos distrações para esquecer muitas vezes os nossos sangramentos. Buscamos distrações perdendo tempo na internet, nas redes sociais, esquecendo um pouco na nossa vida, e aquilo é coisa que ainda piora mais o nosso sangramento, que parece que só a nossa vida é ruim e a vida dos outros é boa demais. Nós procuramos esquecer dos nossos sangramentos e aliviar a nossa dor, nos entregando e buscando socorro em pessoas. Pessoas que também necessitam, pessoas também que sangram, pessoas também que muitas vezes gostam de ouvir as nossas lamentações por simples e curiosidade para saber o que acontece na nossa vida, porque não conseguem resolver nada, porque o sangramento que tem tirado de nós a vida é um sangramento espiritual, e somente há uma cura, e não são pessoas. Quantos aqui no momento de sangramento não caíram em vícios? Sabendo que aquilo não curava, mas talvez era um paliativo, naquele momento, usando aquilo que não deveria, eu esqueço que estou sangrando. Tem gente que procura um bom status social, achando que tudo isso vai tirar dele aquela dor, aquele sangramento que não para, aquela dor no coração, aquela aflição, aquele rancor que cada dia cresce mais, tirando dele vida, porque é isso que acontece com aquilo que nós carregamos no nosso coração. Entregamos a nossa vida à espera de reconhecimento, de fama, de sucesso, tudo subterfúgios para que a gente esqueça do nosso sangramento. Como se isso trouxesse para nós alguma cura. Mas na verdade é sempre uma solução paliativa, é como se você tomasse um Buscopan na veia. Na hora parece que resolve, mas não dá meia hora. A dor começa devagar, vai aumentando e cada vez ela volta maior, porque a doença só fica piorando. E o Buscopan não resolve. Em tudo isso que nós procuramos saídas para o nosso sangramento, o que a gente mais encontra é motivos para o sangramento aumentar, porque nós nos decepcionamos com aquilo que buscamos, nós nos decepcionamos com pessoas, nós decepcionamos porque não recebemos reconhecimento, nós nos decepcionamos que quando dormimos, por mais que seja uma cama luxuosa, com muita fama e com sucesso, nos sentimos cada vez mais sós. E o sangramento cada vez mais aumenta, porque não é esse o lugar onde nós vamos encontrar a cura que nós precisamos. Temos tanto tipo de sangramentos na alma, um deles e muito poderoso é o da rejeição. É aquela situação que nós sentimos que ninguém me ama, ninguém me quer. Quantos aqui não passaram por alguma frustração na sua casa? Nasceram no lar onde ouviram por uma vida toda: você não foi desejado, você não foi desejada. Quantos aqui não ouviram o pai ou a mãe dizer: você não vai dar nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um burro, você não é inteligente, você não tem jeito para nada, você não pensa, você não raciocina, você não tem jeito, você é toda estabanada, eu não sei com quem você puxou. Quantos não cresceram ouvindo isso? Se sentindo rejeitado dentro da própria casa. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, se tem um lugar que você nunca foi rejeitado, foi no céu, porque foi lá que você foi criado, não independente do lar que você foi. Abençoe e ore por aqueles que estiveram com você nessa vida, mas lembre que o Pai nunca rejeitou você, você nunca foi um acidente no céu, foi sempre uma opção. Você veio para cá para ser aquilo que você é, você passou aquilo que você passou para ter experiências, para dizer para outros: ei, você pode estar sendo rejeitado hoje, mas existe um Deus que escolheu você para viver algo especial nessa terra, então não desista. Sangramentos que precisam ser sanados. Quem não tem um sangramento chamado culpa, de coisas que não fez, de coisas que fez, de pessoas que magoou, de opções e decisões que não tomou,
pessoas que ofendeu, que maltratou, pessoas que largou para o passado, pessoas que deveria ter estendido a mão e não conseguiu, pessoas que sentem culpa de si mesmo, o que eu fiz comigo, olha onde é que eu me coloquei, olha a situação que eu me joguei, culpa que gera em nós um sangramento eterno, e o Senhor está dizendo que tudo aquilo que é de culpa, pecado, transgressões foi lançado no mar do esquecimento, Ele já não lembra mais. Eu imagino cada um de nós lamentando para o Senhor, Senhor, olha o meu passado, olha o que eu fiz, ó Senhor, olha isso, olha aquilo. E o Senhor olhando para nós, dizendo, eu nem lembro mais. O que Ele lembra quando olha para cada um de nós é que nós somos filhos, nós somos herdeiros e sobre nós brilha algo poderoso chamado o Espírito Santo dEle. Esperando cada um de nós uma fé, crendo que basta eu tocar para que tudo aquilo que me tira a vida comece a me trazer vida. São decisões que eu preciso. Sangramento chamado de decepção. Eu confiei e fui traído. Eu confiei e fui ferido. Eu ajudei demais e não me reconheceram. Eu abri a minha casa para muita gente, gente que sentou na minha mesa e me traiu. Eu vou dizer para você, meu irmão, se você fez aquilo que Cristo faria, glorifique. Muitas pessoas vão sentar na tua mesa, mas vão te trair. Aconteceu com Jesus. Quem você pensa que é para não acontecer com você? A sua mesa tem que estar sempre disponível porque você é Cristo Jesus. Na sua mesa nunca pode deixar de ter espaço para sentar aquele que precisa de algo para se alimentar. E é muito mais daquilo que está na mesa, mas daquilo que sai do teu coração. Se a pessoa vai absorver, vai se alimentar, vai querer ou não, é uma decisão dela. Mas de você tem que ter sempre algo poderoso e sendo servido, um banquete da palavra do Senhor que sai da tua boca. Então não se arrependa, se você foi traído, quem perdeu foi quem traiu, mas você continua firme no propósito. O sangramento da solidão. Quantos de nós aqui já não se sentiram sozinhos mesmo no meio de tanta gente? Tanta gente falando, tanta gente conversando. Eu sei, já passei por isso, de estar numa festa com tanta gente, mas ao mesmo tempo não ouvia ninguém. Eu estava sozinho no mundo que eu criei na minha cabeça, gerando um sangramento cada vez maior, que me tirava cada vez mais vida, mas o Senhor me encontrou, me trouxe de volta, e Ele pode fazer com qualquer um. Você que tem que decidir em qual festa você quer estar, e existe uma festa preparada para você chamada Evangelho, e o Senhor te chamou para essa festa, te entregou uma pulseira VIP, onde você vai entrar, ter acesso em cada cômodo, e você vai ser usado como uma ferramenta viva para pregar um evangelho que cura, transforma e sana todo o sangramento e gera cura naqueles que precisam, mas creem que basta tocar para que dele saia poder. Meu irmão, você pode esconder do mundo o teu sangramento, mas cada gota que cai toca um sino no céu e o Senhor olha para você, sempre com a mão estendida, esperando você tocá-lo. A mão está estendida, mas nós precisamos tocar, porque quando você toca, você reconhece, Senhor, é só Tu que pode parar esse sangramento. Cada gota que cai, cada sofrimento, cada lágrima que cai dolorosamente do teu rosto, com sofrimento e com tudo aquilo que você está vivendo, quantos aqui ainda sofrem, ainda sangram, mas essa noite todos nós sairemos daqui curados, porque aquele que estava naquele dia que a mulher tocou é o mesmo que está passando aqui essa noite, então basta tocá-lo, porque você vai ser curado e parar de sangrar, mas você vai ser um vaso transbordante do sangue poderoso do Cordeiro. Mas nós temos que entender que para que tudo isso aconteça, há um outro ponto importante. Temos que entender investimentos. Os investimentos errados que nós fizemos. E quando a gente gasta tudo em coisas erradas. Ela gastou tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorou, diz o texto. Tem gente que tentou de tudo. Terapia, conselhos, remédios, novos relacionamentos, aqueles que podem, muitas viagens, buscaram a religião, e presta atenção, estou falando de religião, religião não salva, o Evangelho salva, não é placa de igreja que muda a tua vida, mas Cristo Jesus, não é o templo que muda a tua história, mas a presença do Senhor. Estar numa igreja, congregar ela, e é algo que o Senhor colocou no nosso coração, para que a gente não deixe de fazer, mas sempre que você estiver congregando na igreja, você tem que lembrar, estou naquele lugar porque Cristo está ali, estou ali porque ali é a presença do Senhor. Não é a religião, mas o Evangelho que muda a tua história. Quando nós vivemos dessa maneira, meu irmão,
A dor continua e ainda sangra. E por que isso acontece? Porque, meu irmão, nossas feridas espirituais só cicatrizam com o toque do Espírito Santo de Deus. Não há remédio, não há terapia, não há ajuda, e não que o Senhor não use todas essas ferramentas, mas você tem que ir nele primeiro, e quando você tocar nele, a cura vem, e talvez ele use todas essas ferramentas, mas ele vai passar para você aquilo que você precisa viver e aquilo que você precisa buscar para que a cura aconteça. E muitas vezes a cura acontece instantaneamente, como aconteceu naquela mulher, mas depende da sua fé. Onde que está o teu coração? Onde você tem que entregado cada sangue que você tem derramado com o sofrimento que você tem vivido. A mulher gastou tudo o que tinha, mas quando o Senhor conversou com ela, Ele pediu só o que ela tinha: fé. Eu não sei quanto é que você tem na conta bancária, eu não sei os bens que você tem, e nem um pouco me interessa, porque o Senhor te trouxe aqui hoje para te pedir somente uma coisa: fé. Você tem fé? É isso que basta. O Senhor não quer o seu dinheiro, não quer nada que é seu, porque tudo aquilo que é seu, você não pode dar para Ele, porque já é dele. Você não querendo e não aceitando é uma realidade. Você só tem o que tem porque o Senhor tem aberto as portas para que você prospere, para que você tenha, para que você viva a vida que nós temos hoje. Mas Ele pede uma coisa que é uma decisão. Você precisa ter fé, crer que Ele pode fazer. Nós precisamos ter e receber o toque que move o sobrenatural. Ela disse: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Aqui nasce o milagre. A fé que age. Meu irmão, nós nos colocamos num lugar onde nós encontramos tanto conforto no sangramento, que às vezes a gente vem para o Senhor e nem toca no assunto, porque eu já me acostumei com a situação de sermos vítima. Eu já gostei do título de vitimismo, que é muito mais fácil eu colocar na vida, na sociedade, nos pais, nos amigos, no trabalho, de que eu estar vivendo essa vida, do que eu aceitar que eu só estou vivendo isso por decisão minha. Porque quando eu creio em Cristo Jesus, o sangramento é totalmente cessado, e eu começo a enxergar que tudo aquilo que eu preciso viver é ação minha, eu preciso ir buscar. O Senhor já capacitou cada um de nós para viver e buscar o nosso propósito, o nosso chamado. Botamos sobre todos a responsabilidade que é nossa. E precisamos nos curar disso. Ela não ficou esperando o Senhor passar por ela e enxergar ela. Mas ela foi até onde o Senhor estava. E aí eu trago para vocês algumas observações importantes. As 3 verdades do toque. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo... É tão importante cada um de nós ouvir, como é importante para cada um de nós falar. As pessoas precisam ouvir de Jesus. E eu já falei isso aqui e repito, a fé vem pelo ouvir. E você sabia que quando você prega, você também fortalece a sua fé, porque quando você fala, você também se ouve. Quando você adora o Senhor na sua casa, você está ouvindo. Então a fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu falo com o Senhor, mais fé eu tenho. Quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. Quanto mais devocional eu faço, mais fé eu tenho. Quanto mais eu converso do Senhor onde eu estou, para quem eu estiver ao redor, mais fé eu tenho. O que o Senhor faz é sempre para transbordar. Então o que eu dou para os outros é só aquilo que o Senhor já está entregue em mim. Então quanto mais relacionamento eu tenho, mais fé eu tenho. E quanto mais fé eu tenho, mais falo daquele Deus que eu tenho vivido uma intimidade. Então, meu irmão, se você está falando pouco de Jesus, é porque você está conversando pouco com Ele. Porque quando a gente conversa, a gente ouve a voz. E quanto mais você ouve, mais desejo você tem de conversar. Gera uma intimidade que te protege, te avança, te impulsiona para viver o teu chamado. Queremos viver milagres, queremos ser curados de todos os sangramentos, mas onde está a nossa posição? Ficamos parados, vendo Jesus passar. E aí fica, da próxima vez eu vou. Eu trago para vocês uma realidade fácil para vocês resolver. Quantas vezes eu vejo que o apelo na igreja, que nem é bíblico, não é bíblico, a gente chama porque às vezes as pessoas querem vir aqui receber uma oração, e se não vem, está tudo certo. Mas eu quero que você entenda o exemplo que eu vou te dar para você entender esse poder que nós temos de decisão. Pessoas que depois que acabam o culto, alguns dias depois passam, e vem me dizer que sentiu um desejo enorme de vir na frente, porque sentiu que a palavra falou com ela, mas não foi.
que o que os outros iam pensar. E isso, eu dou um exemplo aqui. E lá fora. Quando o Senhor coloca algo no teu coração para te falar para alguém, tu fala assim, não vou falar porque sei lá o que vai pensar. Senti no coração de dar uma palavra para aquela pessoa, de orar, mas sei lá, ficar sem jeito, né? Não sei se eu sei orar, não sei. E a gente não vai. O Senhor está passando. A glória dele, a manifestação manifesta em nós a misericórdia ao ponto de nos escolher para ser usado e a gente não vai. E é naquele momento onde a gente se coloca à disposição para ser usado por Senhor, falando dele para outra pessoa, e a gente tocando no Senhor. A gente recebe cura, porque tudo aquilo que você fala transborda. Se transborda, você se cura primeiro e transborda a cura para outro. Você está doente porque você não tem falado de Jesus para outros, porque quando a gente fala do Senhor, o Senhor cuida de nós. Quando nós pregamos o evangelho que muda, o Senhor muda cada um de nós. Quando nós pregamos o evangelho que cura, nós somos curados. Quando nós falamos para as pessoas que tem um Senhor que transforma, que restaura, que muda as histórias, nós somos transformados, nós somos restaurados, nós temos a história mudada. Mas ficamos parados. E se tivesse ficado parado, ela não teria sido curada. Onde é que está a nossa ação pela fé? A fé é ir. A fé é mesmo não vendo, acreditando, eu caminho em direção à voz que eu estou ouvindo. Eu não vejo o Senhor, mas eu já ouvi uma direção, vá ao meu encontro, caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe alguém chegar ao Pai se não for por mim. Para onde o Senhor está indo? Ele está em movimento, Ele não está parado, então mova-se. Ficar chorando não vai resolver. O Senhor seca nossas lágrimas, mas seca daquele que caminha junto. É claro que o Senhor é aquele que deixa as 99 e volta para buscar aquela, mas quando Ele volta, Ele encontra uma ovelha que não quer ir. Sabe aquele filho que o pai vai lá e diz, não filho, vem, o pai vai levar tu lá, olha só, o pai vai te levar para comer aquele lanche. Não, agora não quero nada. Agora não quero também. É mal educado, fecha a porta na cara do pai, e aí a gente se revolta com nossos filhos, mas nós somos filhos iguais. Se o Senhor não me pegou na mão naquela hora, eu não quero mais. Se o Senhor não atendeu aquela minha vontade naquela hora, eu não quero mais. Se o Senhor não fez o milagre que eu tanto queria, eu não quero mais. Mas se eu creio que a vontade do Senhor prevalece, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, se não aconteceu, é porque a vontade dele é maior e melhor que a minha. Sangramos porque muitas vezes nós mesmos nos ferimos. Automutilação espiritual. Usamos a palavra para nos ferir, usamos a palavra para ferir outros. Geramos sangramento em tanta gente, e ao ponto de nós nos sangrarmos também, e vira uma situação onde todos necessitam da graça e da misericórdia do Senhor, e aquele Deus está passando aqui. Aquele Deus está passando sempre, esperando que você se levante, haja ao ponto de crer, Senhor, eu creio que somente se eu tocar eu vou ser curado. Onde está a nossa fé? Meu irmão, um toque de fé é muito mais fácil do que e muito mais poderoso do que mil orações sem entrega nenhuma. O Senhor nunca veio atrás de performistas da fé. Ele não quer você orando, gritando e fazendo um monte de coisa, e não que isso não seja permitido, desde que seja do seu coração e uma entrega genuína, glória a Deus. Mas tem gente que faz preocupada se está fazendo bonito para aquele que está do lado, para ver se está fazendo algo bonito para mostrar para o pastor. O Senhor não quer esse. O Senhor é aquele que, com fé, entrega o pouco que tem, mas o pouco que tem é generosidade, é o coração, entrega ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu te entrego o meu coração totalmente arrebentado, totalmente danificado, totalmente ruim, talvez, Senhor, seja péssimo esse sacrifício que eu estou fazendo, mas eu creio que é somente Tu que pode mudar isso que é ruim, e me dar um coração novo, e o Senhor entra com providência e muda a tua história. Nós temos que crer num poder que estanca o sangramento. O texto diz, imediatamente a hemorragia cessou. Meu irmão, quando nós tocamos no Senhor, o impossível cede espaço para o milagre. Para você, o que você tem sofrido, aquilo que tem gerado sangramento para você, talvez para você seja impossível se resolver. As pessoas que estão ao teu redor contando e olhando a tua história falam que não tem jeito. Entrasse numa situação que tu não vai conseguir mais, tu vai sangrar assim por resto da vida.
Mas se você crê num Deus do impossível, isso tudo cede espaço para o milagre. Nós cremos num Deus que ainda faz milagre. É o mesmo ontem e hoje será eternamente. Por que Ele curou aquela mulher e não vai curar você? Qual é a diferença? O Deus é o mesmo. A diferença é a atitude. Eles diziam para ela, não incomode o mestre, fica para trás, não queriam que o mestre passasse pelo aquele constrangimento, uma mulher com aquela situação, talvez cheirando mal vestida. Meu irmão, olha só como é que é a situação, ela não tem nome na palavra. O texto não diz o nome, ela era conhecida como a mulher do fluxo do sangue. Tem gente, meu irmão, que talvez conheça você pelo seu defeito, pela sua falha. Mas o Senhor chama você de filho, porque ela disse, filha, você está curada. Para os outros todos, talvez você seja um falha, seja aquele que não caminha direito, não fala direito, aquele que não sabe orar direito, aquele que tem defeito, aquele que tem qualquer que seja deficiência. Mas para o Senhor, você sempre será chamado de filho. Para o mundo, nós temos vários apelidos, mas para o Senhor, nós somos chamados pelo nome. Ela tinha tudo para obedecer àqueles que estavam mandando ela não ir, mas ela deu um jeito, meu irmão. Eu não estava lá, mas eu creio que ela deu um jeito de passar pelo meio das pernas daqueles homens, daquela multidão, e ela queria botar, e quando a gente bota um negócio na cabeça da gente, com fé a gente faz, ela deu um jeito, ela só tocou no manto. Meu irmão, olha a fé que ela teve, que ao ponto que ela tocou, o Senhor parou, porque sentiu sair dele poder. Sabe o que é o poder da fé? Ele sentiu sair dele poder. Quando você toca no Senhor, verdadeiramente Ele sente que você tocou, porque Ele sabe que o poder dele saiu para algum lugar, e Ele para saber para onde foi, e Ele não quer de volta, Ele só quer saber quem é que enxergou em mim o poder que cura. Não era uma conversa para exortar, para reclamar, mas era para dizer, meu Deus, alguém entendeu o que eu vim entregar. Quando você chega nesse lugar onde a gente está essa noite, meu irmão, que não tem nada a ver com prédio, mas na presença do Senhor, e você toca no Senhor com fé, Ele não vai parar para criticar você de como você fez ou como você chegou nesse lugar, mas quer olhar para você com alegria, dizendo, agora você entendeu, bastava tocar que a cura ia chegar em você. Mas onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa fé? Sangrava por 12 anos. Você que é mulher, 12 anos, um fluxo contínuo por 12 anos. Você não recebe uma resposta do Senhor numa oração, uma semana, já fecha o coração. Se mutila espiritualmente ao ponto de começar a sangrar, o Senhor não me ama, as coisas não acontecem, todo mundo conta testemunho, não tem testemunho nenhum, e começa a se matar espiritualmente porque o Senhor não respondeu em uma semana. A mulher sofria durante 12 anos, mas quando ela tocou no Senhor, a fé dela era tão verdadeira que Ele parou, porque dele saiu o poder. Onde está a tua fé? O Senhor pode curar o teu sangramento hoje. O Senhor pode mudar a tua vida hoje. O Senhor pode abrir aquele acesso que você precisa hoje. O Senhor pode mudar a tua história hoje. Qual é a tua diferença daquela mulher? Fé. Onde é que está a tua fé? No pastor Jean, esquece. Eu estou doido para tocar no Senhor também. Nós temos que crer no único que pode fazer o bom pastor, e Ele tem nome, Jesus Cristo. Se nós tocarmos nele, verdadeiramente, Ele pode resgatar aquilo que a gente tem perdido. Meu irmão, quantos aqui sofrem por filhos que não estão nesse lugar? Quantos aqui sofrem porque o marido não quer acompanhar, porque ainda não entendeu? Quantos aqui vêm e a esposa não acompanha? Quantos aqui estão sozinhos querendo reativar a família, pedir para o Senhor montar uma nova família? Quantos aqui estão querendo que o Senhor reative uma empresa que está falindo, dê uma oportunidade para empreender novamente, porque tudo que fez deu errado? Quantos aqui estão sofrendo por relacionamentos que deram errado ou estão dando errado? Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Ele é o verbo, Ele criou todas as coisas. Qual é o teu problema mediante tudo aquilo que o Senhor criou? Nada. Mas tem que ter uma grandeza nessa história, e a grandeza tem que ser a tua fé. Onde é que está a tua fé? Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, e não é pelo tamanho, é pela força. O grão de mostarda é pequeno demais, mas é difícil tu acabar com um grãozinho daquele tão forte que ele é, e quando ele é plantado, ele cresce e faz nascer uma árvore grande, frutífera. É algo pequenininho que cresce e faz algo poderoso. Então basta ser daquele tamanho para que algo poderoso nasça em você. Onde é que está a tua fé? Em quem você crê?
nos problemas, nas portas que estão sendo fechadas ou naquele que tem a chave de todas as portas? Você crê no saldo bancário que está negativo ou você crê naquele que pode te dar sabedoria para fazer uma gestão e mudar a tua história financeira? Sabe qual é o nosso problema? Senhor, eu preciso que alguém me abençoe, Senhor, como eu queria acordar de manhã e ter uma oferta de 20 mil reais, um Pix, Senhor, na minha conta. É muito fácil, meu irmão. O Senhor pode fazer? Pode fazer, mas Ele sabe que a gente vai ficar dependendo, nós vamos torrar os 20 mil, no outro dia vamos estar pedindo mais 20. Nós queremos paciência, o que o Senhor nos dá? Situações que vão nos forjar na paciência. Tu quer aumentar as tuas finanças, tu quer prosperar, o Senhor vai te dar estratégias para que você comece a aprender a empreender. Situações que o Senhor começa a fazer você ter valor pelos R$2 que você tem na carteira, ao ponto de só comprar coisa que dê para comprar de R$1, porque aí você compra 2 coisas. Aí quando você tem 10, você já pensa 2 vezes antes de gastar o 10. Será que tem necessidade? Aí quando tu tiver com grandes quantidades, você não vai lançar fora de qualquer jeito, porque o Senhor te fez prosperar e entender como lidar com o dinheiro quando Ele te tirou tudo. Não era castigo, era ensinamento. É muito fácil o Senhor chegar para nós e entregar um pacote, um presente de bênção, meu irmão. Que maravilha seria. Mas seria um pai educando um filho mal educado, ingrato, e que quando dá tudo errado vem pedir para o pai mais. O Senhor quer te dar algo, porque nele, estando nele, com tudo aquilo que Ele te dá sabedoria, aquilo vai multiplicar 100 vezes mais, através da capacidade que Ele vai botar em você, e não daquilo que Ele vai abençoar você todo dia. Nós perdemos de viver grandes coisas porque perdemos a nossa identidade. E o Senhor quer restaurar a nossa identidade essa noite. A mulher não tinha nome, era chamada pela sua enfermidade, mas o Senhor veio e chamou ela de filha. O sangramento que está em nós, meu irmão, nos gera muita coisa. Mas quando nós tocamos no Senhor e vivemos dele uma nova vida e recebemos dele o milagre da cura, Ele nos devolve a identidade, a dignidade, a paz e renova a nossa fé. Nós precisamos pegar o nosso documento de identidade novo hoje. Tem gente aqui que tem identidade, tem carteira de trabalho, tem passaporte. Eu tenho passaporte, acho lindo meu passaporte. Não consegui tirar o visto ainda, né? Porque o passaporte é barato, o visto é mais complicado. Eu já pensei em viajar para Curitiba para ver se o policial federal lá carimba, só para dizer que eu saí do meu estado, mas não funciona. É foto para tudo quanto é lado, é documento para tudo quanto é lado, meu irmão, mas isso pode nos levar para muitos lugares, mas não vai nos levar para a eternidade. A identidade que o Senhor vai colocar em você te abre as portas do céu. E lá você não precisa pagar taxa de visto, você não precisa ter documento, você não precisa ter carta de indicação, você não precisa ter carta de recomendação. Lá Cristo Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Lá você já tem acesso. Quando o Senhor chamar, vai chamar o teu nome, não tem erro, é o teu CPF. E você vai chegar adorando o Senhor, porque um dia você entendeu que bastava tocar para tudo aquilo que sangrava, parar de sangrar. E você ser um vaso transbordante da graça do Senhor. Mas sempre é uma decisão. O que nós vamos fazer com o milagre que nós recebemos na cruz? O Senhor quer devolver, meu irmão, não é que é só te curar do sangramento, dos sofrimentos, mas Ele quer te devolver teu nome, entregar para você novamente o valor e a paz daquele que caminha em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Pai e será o Pai em toda a eternidade. Essa noite talvez você chegou aqui, meu irmão, com um sentimento de sangramento, algo que tem tirado de você força todo dia, tem esvaziado você da fé, tem gerado para ti uma confusão mental ao ponto de você chegar no culto, ouvir e não se encaixar em nada daquilo que é dito. Tem gente que vem para a igreja e acaba vivendo como se fosse um culto motivacional. Poxa, é muito legal, mas quando acaba o culto, volta tudo normal. Mas quando a gente vem para o culto, a gente não vem para receber um milagre do Senhor ao ponto de Ele transformar a realidade. A realidade é a mesma, Ele quer mudar você. Quando você sai daqui, a realidade está a mesma, o Golias ainda está lá, os montes que você tem que subir ainda está lá, mas você não é mais o mesmo. Você sai daqui com uma pedra, que a pedra, na verdade, é um fragmento da rocha. Você sai daqui com poucas palavras, com poucas pedras, mas são poderosas. E quando você lança, não há nada que está sobre você, ou acima de você, ou na sua frente, que não é obrigado a se render ao poder de Deus que está na sua vida. Mas vamos ter aflições, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, porque é o Senhor escolhendo cada um de nós para vencer todas essas coisas, para que ainda tenha no meio da nossa geração
homens e mulheres que vão dizer: existe um Deus que ainda muda as trajetórias. Deus que muda o caminho, Deus que muda o olhar, Deus que muda o tocar, Deus que muda a cabeça, Deus que muda o coração, Deus que muda a história. Existe ainda um Deus que continua fazendo isso. Eu sei, eu vivi. O que nós precisamos essa noite, meu irmão, é entender que todos nós, em algum tempo, em algum momento, sangramos. É inevitável, as coisas nos machucam, nós somos carne, nós sofremos, nós nos decepcionamos. Mas aí a gente tem acesso, o que aquela mulher do fluxo de sangue só teve acesso uma vez. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Basta tocar, todos os dias, abraçar, sentir o cheiro, o bom perfume de Cristo Jesus que está em você. Basta você buscar na palavra, basta você se entregar, basta você se jogar ao chão, basta você no seu quarto se trancar em secreto, e aquele que está no secreto vê o seu coração, vê a sua entrega, para que a cura aconteça. Às vezes a cura, meu irmão, não é a solução do seu problema, da sua enfermidade, daquilo que você está enfrentando agora. Talvez o milagre não venha agora gerar em você um impulso gigantesco ao ponto de você sair cantando para todo mundo um milagre extraordinário. Mas você vai mudar a sua mente e a sua cabeça sabendo: o milagre ainda não chegou, mas ele já está sendo preparado e foi declarado sobre a minha vida no nome poderoso de Jesus. E enquanto isso não acontecer, eu vou gerar alegria e cada vez mais mostrar para as pessoas: ei, o meu não chegou, o teu também não chegou, mas já está sendo preparado, está tudo no mesmo forno. E quando descer, todos nós vamos entender: Ele é fiel.